Auxílio emergencial prorrogado por mais 6 meses. Isto mesmo, pessoal, economista fala tudo em entrevista na TV. Neste vídeo, confira tudo o que rolou nesta entrevista. E como eu sei que sempre tem gente nova entrando aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em empréstimo consignado e estou neste mercado há mais de 17 anos. E, através desse canal, venho trazendo notícias e atualizações sobre o mundo do INSS e também tratar do auxílio emergencial para 2021. O auxílio emergencial para 2021 é de suma importância para todos. O auxílio emergencial em 2020 ajudou muitas pessoas, milhares de famílias foram beneficiadas com esse auxílio. E se você concorda que ele deve ser prorrogado para 2021 com mais 6 parcelas, já deixe seu comentário aqui se você concorda ou não, se isso irá ajudar você e sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar com seus familiares e amigos para alcançar mais pessoas com esse vídeo, pois com toda certeza este tema é um tema muito importante e que deve ganhar grande repercussão, porque o Auxílio Emergencial 2021 vem para ajudar milhares de famílias que estão necessitadas em meio à pandemia. Porque vocês sabem que a pandemia ainda não acabou com a virada do ano. Então, deixe seu like e confira o vídeo. Você acredita que não há espaço, digamos assim, a necessidade das pessoas é grande e aí será necessário estender o auxílio emergencial? Eu acho que é exatamente isso que tem de ser feito. Não sei por que o governo, ou quem quer que seja, meteu na cabeça de puxar para o debate diário a discussão de fazer, já de forma definitiva, um programa de tal envergadura, quando é possível mantê-lo funcionando por mais algum tempo. Aí eu me refiro ao auxílio emergencial, que no fundo é do que se trata, o que se quer é perenizá-lo. Então, por que não mantê-lo para atender as pessoas em grande necessidade, até que a gente entender que os efeitos da pandemia terão cessado? Quero dizer o quê? Que as pessoas que antes estavam em atividades informais possam voltar à vida de antes. Aí a gente terá condições de discutir melhor se vai ser possível fazer algo para essas mesmas pessoas de forma permanente após a pandemia. Vamos ver como é que nós temos consequências ruins ou não ao longo desse período, que eu acho que pelo qual o programa emergencial tem de se estender. Aí depois a gente vê. Não é muito uma questão de sentimento, de opinião. Por quê? Porque eu acho que, enquanto a pandemia estiver aí, o mundo todo está se organizando para fazer coisas fora do comum. E isso seria fazer fora do comum. Aí vem um e diz, não, mas o Brasil não tem credibilidade suficiente para fazer coisas fora do comum. Eu testaria isso. Eu não desistiria de testar isso. Eu não concordo com essa posição de que nós somos um ente diferenciado para pior e que não possa fazer o que a maioria dos países do mundo desenvolvido está fazendo. Agora, senhor Raul, para fazer isso seria necessário, então, mudar a legislação. Nós temos a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos públicos. Então, para poder estender esse auxílio e, digamos assim, abrir espaço fora do teto, a PEC da emergência de guerra, a PEC de guerra, né, que foi aprovada justamente para o período da pandemia, teria de ser aí estendida. Essa é a sua opinião? Exatamente. Nós temos de manter a legislação excepcional que foi construída para lidarmos da melhor maneira possível com essa crise inédita em séculos e gigantesca. Nós tínhamos de manter a mesma legislação, estender o prazo, o Congresso entender que isso é fundamental e depois, quando a pandemia, como eu disse, cessar seus efeitos,
os informais, que hoje estão sem poder fazer nada, voltarem às suas rotinas, aí você pode já repensar o que vai fazer para o futuro com essas pessoas. Mas até lá é uma questão de estender. Eu não sei por que há tanta resistência. Que diferença é que faz você ter um programa desse por 8 meses, 9 meses, depois estender mais 6? Aí é preciso discutir a questão do financiamento. O teto é outra coisa que é removido da mesma forma que foi removido durante a pandemia, a fase mais aguda da pandemia. Perfeito. Então, consultor econômico Raul Veloso, uma das alternativas que seria o governo se endividar mais para poder manter esse auxílio emergencial por mais algum tempo. O senhor não vê um risco de inflação nisso? Até há algumas semanas o preço do arroz disparou, aumentou muito. Se o governo imprimir esse dinheiro, existem remédios para conter uma elevação abrupta dos preços? Pois é, aí é que as pessoas têm de entender um pouco melhor o que é que se passa nessas situações limítrofes, como a que nós estamos vivendo. Quando nós estamos numa situação de total desânimo, desalento, desemprego em massa, economia não cresce, nessas horas, ativar a economia faz bem, não é mal. Inflação só ocorre quando há excesso de demanda sobre a capacidade de produção. O caso do arroz e outros casos, que a gente pode verificar com um ou outro produto, não são a norma geral. É um caso aqui, outro ali. A inflação, a gente, quando fala em inflação, olha para a média da variação dos preços. E isso não deve mudar de forma significativa nos próximos meses. Até a economia, para a gente discutir essa possibilidade, primeiro me traga a economia reaquecida. Gente, o Brasil está crescendo em volta, estava crescendo em volta de 1% há vários anos. Agora ele está no negativo. Não existe esse risco de inflação num momento como esse. Isso é o primeiro ponto. O segundo, essa história do endividamento e o temor são duas coisas. O medo do endividamento e o medo de que haja uma fuga veloz, maciça, de capitais do Brasil que colocariam as nossas variáveis em xeque, as principais variáveis macroeconômicas. Estou falando de taxa de câmbio, da própria taxa de inflação e também do emprego. Pois bem, vejam vocês, nós não financiamos necessariamente por dívida. Quando se fala em dívida, se pensa em dívida que paga juros. Existe um outro tipo de dívida que não vale a pena eu entrar nessa discussão, que não paga juros, que se chama emissão de moeda. O Banco Central, em geral, o mundo está fazendo isso há muito tempo, e nós já fizemos isso nesses últimos meses. Ele emite moeda para financiar esses gastos emergenciais e depois ele toma a decisão se troca essa moeda por títulos da dívida pública de curto ou longo prazo. A opção de financiar no longo prazo é que a gente não pode buscar agora, porque aí o sistema financeiro vai pedir os olhos da cara em matéria de taxa de juros. A gente, se tomar a decisão, que eu acho que não precisa muito, de trocar a moeda por títulos da dívida de curto prazo, você pode fazer na base da taxa Selic, que hoje é praticamente zero em termos reais. É quase como se fosse a própria moeda, não tem muita diferença. E o sistema financeiro vai fazer tudo para administrar isso numa boa, porque ele vai ganhar dinheiro sem fazer quase nada. Ele simplesmente vai entregar
títulos de curto prazo para o Banco Central e receber moeda. É assim que vai acontecer. O Tesouro entrega títulos para o sistema financeiro troca esses títulos de curto prazo, pagando a taxa Selic, que é a menor da nossa história, paga a taxa Selic e recolhe dinheiro do Banco Central. E não causa nenhum efeito, a não ser no perfil da dívida. No mais, nada mudará. É claro que alguém vai vir do outro lado para mim e dizer o seguinte: uma hora pode ser que haja uma corrida e as pessoas comprem dólar e abandonem o país, os investidores. Aí eu digo, ele está sendo bem remunerado, sabe que o país pode ser bem administrado em algum momento, comete erros aqui, erros ali. E por que ele vai deixar o Brasil? Mas vamos supor que ele deixe. O governo não se financia lá fora mais. Isso é coisa do passado. Nós já fizemos isso no passado. Hoje nós não fazemos. Olha a diferença para a Argentina. O grosso da dívida pública argentina é de origem externa, é dívida financiada em dólar. A nossa é zero. O governo não tem que se preocupar com fuga de dólar no seu financiamento. Isso vai ocorrer no setor privado. Aí a taxa de câmbio sobe, acaba, na verdade, se não for um negócio absurdo, estimulando as exportações ainda mais. Nós vamos gerar mais divisas e, no final, o processo será tal que o Banco Central pode usar uma parte das reservas e vender porque ele tem quase 400 bilhões de dólares. Isso é outra diferença do Brasil para a Argentina. Nós temos muitas reservas, eles não têm. Aí usam a parte dessas reservas e faz com que a taxa de câmbio não suba muito e não cause estrago. Neste momento é isso, mas isso é até a pandemia cessar seus efeitos. Não tem que se comportar ali bonitinho, do jeito normal, se nós não estamos numa situação normal, nem o mundo está. O Banco Central americano acaba de dar uma entrevista dizendo mais ou menos isso: socorramos os desvalidos com os instrumentos que houver. E ponto.